Tá no ar. Terceiro programa do De Frente com o Gabriel. Segunda temporada. YouTube, podcast, Spotify, Overcast, Anchor, em tudo que é lugar. E hoje a gente vai conversar com um cara que a gente já conversou, né? Mas aconteceu umas paradas tão loucas aí no mundo do futebol que eu tive que chamar ele de volta. Tem quase 400 inscritos no canal dele no YouTube. É o apresentador do Inter Talk. Já conversou com Lacerda e um monte de gente. Cara, muito gente fina que aceitou voltar aqui. E aí, Flávio, tudo certo? Beleza, mano, beleza. Queria agradecer o convite, como eu falei da última vez, é uma honra estar participando aqui. Fiquei à disposição para voltar quando precisasse. Tamo aí, mano, uma honra participar aí da segunda temporada do programa. Vim na primeira, foi muito bom. Acompanhei o trabalho do finalzinho da primeira também, teve excelentes entrevistas. Enfim, uma honra estar aí, mano. E tem bastante coisa para falar do Inter, vambora. Tem bastante coisa pra falar do Inter, né? Aconteceu umas coisinhas aí no meio, nesse meio termo, nesse meio tempinho aí que a gente se falou. É A gente tava verdade. feliz, tava achando que tudo ia dar bem, aí Cara, aconteceu umas paradas. a minha primeira participação é digna de pôr num mural, assim, né? Porque a gente tava projetando o Grenal, né? E aí eu Sim. falando, pô, é Colorado que mais faz esse iludir, né? E eu lembro de eu falar que era o Grenal da virada, era o Grenal de mudar tudo. Na época era aquele Grenal aqui no Beira-Rio, né? Que o Inter jogou pela Eu larguei Libertadores. que, eu larguei que ia ser 2-0 pro Inter. Sim, sim. Nossa. Eu falei algo do tipo também, eu não lembro do placar que eu dei, mas eu dei vitória do Inter falando que ia ser a virada de chave, que a gangorra tava Uhum. virando. E aí no fim deu no que deu, Aí né? Derrota do Inter. quando começou a virar, nosso técnico foi embora. Aceitou uma propostinha aí, dando uma fritadinha dele ali. Tem muita coisa errada, muita coisa pra gente falar. Ao mesmo tempo que parece que ele foi um baita no cuzão, eu não vi quase nenhum setorista do Inter ficar do lado do Marcelo Medeiros. Eu vi quase todos os setoristas do Inter ficar do lado do Cudê. Então, eles que vivem o dia a dia, acho que eles sabem uns negócios que provavelmente eles não podem nem falar, né? Eu ando tendo contato com alguns, né? Jornalistas identificados, principalmente, né? Os setoristas identificados. E, mano, tá bem dividido, assim. O Jairo Vink é um cara que me deu uma oportunidade lá no canal dele. O Jairo Vink, por exemplo, ele é meio termo. O Lacerda já me parece um pouco mais, até troquei uma ideia com ele no WhatsApp sobre isso, da opinião que o Cudê errou, tá ligado? Nesse sentido. Ele Sim, vê mais a sim. culpa do Cudê. Enfim, tá bem dividido, né? Eu tenho a minha opinião própria, baseada nas informações que eu peguei. Eu acho que, assim, é um erro das duas partes, sabe? Não julgo o Cudê, mas o fato é que a decisão de deixar o Inter foi dele, tá? No dia da saída dele, o Rodrigo Caetano, o próprio Marcelo Medeiros trabalhavam para manutenção dele e tentaram o dia todo dar continuidade ao trabalho dele. No fim, foi uma decisão dele, né? Mas, claro, talvez se o ambiente no Beira-Rio fosse melhor, mais propício para ele trabalhar, ele não teria deixado. Mas é bom deixar claro que, a princípio, a direção queria a manutenção do trabalho do Eduardo Cudê, né? Uma coisa que eu defendi o Kudê sempre. Eu sempre falei que foi culpa da direção, meu Twitter, tudo. Só Sim. que eu recebi uma informação de que sexta-feira, não sei se tu chegou a ver essa notícia, sexta-feira, antes do jogo Acho que eu contra sei o do que tu vai falar. Coritiba, foi no domingo, ele já estava conversando com um jogador argentino para ir pro Celta de Vigo. Ou Sim. seja, ele já tinha na cabeça dele que ele ia sair do Inter há um bom tempo. Sim, isso é uma verdade. O que chegou de informação ontem, pela parte da noite, mais ou menos, né? Foi que, inclusive o Cudê, antes de deixar o cargo de maneira definitiva do Internacional como técnico, naquele jogo contra o América de Cali, que chegou para mim, foi que, inclusive, ele tinha pedido demissão. Ele chegou a pedir a demissão e voltou atrás, ou seja, já vem de algum tempo essa decisão. A proposta do Celta ali ainda não existia, mas essa insatisfação do Cudê, no fim ele pediu demissão, viajou para Porto Alegre, né? O Inter estava em Cali, na Colômbia. O Cudê viaja para Porto Alegre com essa ideia ainda na cabeça,
de sair do Internacional. O problema é que o Inter ia ter que pagar uma multa rescisória ou o Kudê ia ter que abrir mão dessa multa do contrato e simplesmente sair. No fim, ele volta atrás. Ele chega em Porto Alegre e fala, não, vamos, esquece, tava de cabeça quente e tal. Já é um comportamento meio estranho para um treinador, né? Enfim, mas foi o que rolou. E essa tua informação é correta. Na sexta-feira, antes do jogo contra o Curitiba, já havia essa conversa aí do Kudê com esse jogador, querendo levar esse jogador argentino para o Celta de Vigo. É uma informação que veio da Argentina, né? Enfim. Sim. Ele tá no Cruz Azul, né? Do Cruz Azul do México. E aí, enfim, é um jogador que o Kudê buscava para reforçar lá. Se falou do Nath Fernandes também. A imprensa argentina repercutindo que o Nath Fernandes, o do River Plate, já tentado diversas vezes pelo Inter, inclusive esse ano, a pedido do Eduardo Kudê, principalmente, pode ser que vá ao Celta de Vigo a pedido do Kudê. E eu busquei essa informação, né? E a partir dessa informação, eu fui atrás de outras e eu percebi assim, o Kudê também foi um baita no filho da puta em certas partes ali. Uhum. Eu fiquei assim, olha, o Rodrigo Caetano me parece mentiu pra ele que ele ia ter um time milionário, que ele ia poder montar o time com as peças que ele queria. Acabou não se concretizando. Uhum. Mas isso eu não sei se é verdade. Daí o Rodrigo Caetano diz que ele já sabia das condições do clube, usa a pandemia como qualquer coisa, mas eu tinha fechado a janela, né, com a pandemia. O que se tem de informação, Gabriel? Seguinte, tipo assim, fazendo voltando lá atrás, ainda no final do ano de 2019, quando o Inter demite o Odair, o Inter já tenta o Eduardo Kudê. O Eduardo Kudê estava em competição, terminando competição pelo Racing, e decide, pede para o Inter esperar. E o Inter espera o Eduardo Kudê, porque o Racing não queria liberar ele ali naquele momento. E aí o Inter tem que pagar a multa inteira. É importante falar isso, o Inter não pagou a multa inteira. Por esperar, o Racing abriu mão por metade da multa do Eduardo Kudê. Sim. Por vontade do Eduardo Kudê, de vir treinar o Internacional. E foi mais um trabalho que o Kudê deixou no meio do caminho, né? É uma verdade que ele tinha encerrado a temporada, tinha sido campeão argentino, mas foi no meio de uma temporada. Tipo, ele ainda tinha contrato com o Racing e ele rompeu esse contrato para vir para o Internacional. Dito isso, primeiro que é o seguinte, né? Tem muita coisa errada. Quem vai atrás do Eduardo Kudê lá na Argentina conversar com o Kudê é o Melo, né? É o Melo junto ao Caetano. Sim. E volta. Mas quem acerta é o Barcelos, né? Pois é, isso que ocorreu. O que aconteceu nesse período entre o Roberto Melo ir lá, conversar com o Eduardo Kudê, voltar a Porto Alegre e até o final do ano do Inter? Acontece a demissão do Roberto Melo como vice-presidente de futebol. E aí assume o Alessandro Barcelos. O Kudê já estranhou isso, chegou a ligar pro Rodrigo Caetano, perguntando, tá, e aí o vice-presidente de futebol vai ser demitido, tá tudo certo ainda, eu ainda vou pra aí, não sei o quê. Sabendo disso, né, o Kudê fez isso. E aí, Sim. E aí o Caetano falou, não, tudo tranquilo, a gente ainda te quer aqui, tudo certo, mas já é um ponto que começa errado, né? A história entre o Inter e o Eduardo Kudê já começa de maneira um pouco desequilibrada, né? Enfim, e aí ele vem para Porto Alegre, acerta de fato a sua vida para o Internacional, com o Alessandro Barcelos já aí, e nesse meio do ano a gente tem uma decisão totalmente política, nada que fosse envolver o futebol do clube, nada visando o futebol do clube, de fato, que foi a demissão do Alessandro Barcelos, né, que vai concorrer a presidente. O Medeiros e o Alessandro Barcelos fazendo... O Inter estava em boa fase no momento, o Alessandro Barcelos ganhando algum destaque, né, e aí o Medeiros falou assim, não dá, eu tô dormindo com o meu inimigo. E aí demitiu o Alessandro Barcelos, que era o vice-presidente de futebol, que inclusive tinha uma ótima relação com o Eduardo Kudê. Então essa relação... Eu vi essa relação, tu via que era o cara mais perto do Kudê, porque toda vez que o Kudê entrava no gramado antes do jogo, ele ficava uma meia hora só conversando com o Barcelos. Tu via, antes de conferência, antes de coletiva, era sempre o Barcelos e Kudê, nunca Medeiros e Kudê. A verdade é que o Medeiros tá bem sumido do Beira-Rio, né? Esse último ano, principalmente depois dessas crises aí que a gente teve no meio do ano na política do clube, o Medeiros já largou. Tanto é que no conflito entre o Kudê e o Rodrigo Caetano, o papel do presidente era justamente aparecer, falar na mídia, passar panos quentes, e nada disso foi feito, né? Marcelo Medeiros me parece que já desistiu, sabe? Uma cara de cansado, de quem sabe que já não vai
com certeza ele não pode nem se reeleger, né? Mas que provavelmente a chapa dele não vai ganhar, né? O Mig. E ele já desistiu, sabe? Ele tá só cumprindo o tempo dele ali, tentando não deixar a coisa tão feia, né? Enfim, mas parecia um cara que já jogou a toalha, de fato. O que tu trouxe é isso, o Alessandro Barcelos era de fato o único amigo do Eduardo Cudê lá dentro do Beira-Rio, inclusive eles eram amigos íntimos, né? De sair juntos, tomar um vinhozinho, tá ligado? Coisa do tipo. Então Sim, eles tinham sim. esse laço realmente de amigo, e o próprio Eduardo Cudê, em entrevista coletiva, inclusive, que gostava de bater, né, na direção, na demissão do Alessandro Barcelos, ele lamentou muito, né? Lamentou demais. O pior é pra torcida que demite um vice-presidente de futebol que estava fazendo um bom trabalho. Ele mudou completamente as contratações do Internacional. A gente passou, ao invés de contratar jogador de bastante idade, a gente foi jogadores mais jovens, a gente mudou as certas caras de contratação do Inter, ficou melhor. A gente contratou bons jogadores, com o Alessandro Barcelos e com o Melo, a gente contratava uns... Ele acertou, mas ele errou muito, o Melo. O Barcelos acertou mais que errou. E demitir um cara por causa de política de clube, por causa de uma eleição que tu nem vai poder participar, só pra tentar eleger o teu partido é de ficar assim, porque o Inter é um clube tão grande pra ter um presidente que faz isso, né? Eu acho que isso, assim, não tá no estatuto do clube, mas eu acho que tinha que ser passível de um impeachment, de verdade, assim, porque eu acho Sim. que, não só em relação ao clube, em relação ao país, em relação a Estado, um governador, um presidente de clube, um presidente do país, que toma uma atitude que não se justifica em relação a buscar uma melhora, como, por exemplo, quando se trata de clube, as medidas que o presidente tem que tomar é em relação às finanças e em relação à bola a campo. Ele tem que tomar essas atitudes visando isso, melhorar o desempenho no futebol ou na área ali adequada ou pensando nas finanças do clube, né? Algumas decisões. A demissão do Alessandro Barcelos não se explica por nenhum desses dois motivos. O único motivo da demissão do Alessandro Barcelos é interesse pessoal, é interesse político do Marcelo Medeiros. Eu acho que isso devia ser passível, inclusive, de um impeachment. Claro que aí também geraria mais uma bomba dentro do Beira-Rio se isso Ah, acontecesse. com certeza. Mas é de uma irresponsabilidade tremenda, né? Mostra que tem coisas acima do futebol lá no Inter, né? Sim. E ele sempre foi o cara que, sempre que argumentavam com ele, tu nunca ganhou um título, ele falava assim, olha, eu peguei o clube numa situação ruim, eu sempre só pensei no Inter o tempo inteiro, que tem algumas dívidas e tudo, mas aí no último ano, era o ano que se não ganhasse um título, pelo menos não fizesse uma merda, contratou um técnico que todo mundo queria, tava tudo certo, contratações boas, ele faz com que a torcida odeie ele mais ainda. É uma decisão assim inacreditável. Infelizmente, ano eleitoral, né, Gabriel? A gente tem muito disso, é muito complicado num clube de futebol, porque começa a aparecer esses interesses, né, políticos e Sim. pessoais acima do futebol. O ano do Inter ia muito bem, o Inter estava em crescente, né, tava numa crescente. As coisas começam a ficar estranhas no Beira-Rio a partir do momento da demissão do Alessandro Barcelos, né? E não pode ser coincidência, né? Enfim, falando sobre o início do ano, né, que tu até comentou, e no fim eu acabei não te respondendo, se foi prometido ou não ao Eduardo Cudê um grande time. Se falou num projeto de Super Inter, lá dentro do Beira-Rio, e isso é uma verdade mesmo. Se falou num projeto de Super Inter, o Inter inclusive tentou algumas contratações, se falava em pagar 7 milhões de dólares para o Nath Fernandes, por exemplo. Um dinheiro que o Inter ali poderia fazer esse investimento, não é que o Inter tinha dinheiro para isso, mas ia arriscar, entendeu? Acreditando em ganhar competições. Sim. Eu acho uma política perigosa, mas de fato o Inter ia tentar. O que acontece é que veio uma pandemia, o Inter, como todos os times do Brasil, se limitaram demais, e aí o Inter teve que se valer de algumas contratações buscando jogadores por E empréstimo. momento, né? Jogadores sem clube, Abel Hernandes, esse tipo de gente. Isso, de ocasião, né? Sem clube. O Abel Hernandes é um exemplo, o próprio Leandro Fernandes. Mas no início do ano, o Inter foi lá e buscou Bosquilha, fez investimentos, entendeu? De fato, fez investimentos. Sim. Se falava em trazer o Jorge, lateral esquerdo, no fim não acabou dando certo, mas o Inter estava pensando alto no início da temporada. Infelizmente acabou não dando certo, e aí o Inter teve que começar a fazer coisas de ocasião, né? Complicado.
Complicado. O Eduardo Cudê, eu sempre fui o técnico que eu queria no Inter há muito tempo, desde 2018. Uhum. Eu não tinha ganhado nenhum título ainda, mas eu gostava de ver o Racing jogar, porque eu sou louco por futebol, então eu via jogo de tudo que é tipo, campeonato argentino e tudo. Foi Sim, um técnico sim. que eu gostava muito. Quando ele veio, aí eu pensei, se a gente não ganhar nada esse ano, pelo menos vai ser um projeto que vai ficar para melhorar, para não ter que começar o ano tudo do zero, que nem é sempre o Inter. O Inter faz uma temporada boa, uma temporada ruim, mas o ano começa do zero no outro ano sempre, porque alguma merda dá. E esse ano parecia Verdade. que ia ser diferente. A gente ia, se não ganhasse nenhum título, ano que vem o Cudê ia ficar, ia estar com o time já bem treinado, ia ter mais peças para ele e a gente ia ficando assim. Só que aí vem agora com a demissão dele, né, ele se demitindo, aí vem o Abel e ano que vem já vamos começar da estaca zero de novo, o treinador que vier. Exatamente, né? A gente não tem nem a perspectiva de uma continuidade ao Abel, até porque não é um nome que eu queira para isso. Eu acho que o Inter Eu também acerta não. na vinda dele, porque foi uma contratação de ocasião, o Abel também. Tu vê teu técnico te deixando, indo embora, é verdade. Tu também tem responsabilidade nessa decisão do teu treinador, porque tu comete erros, né? A direção do Inter cometeu erros, houve um processo de fritura do Cudê, mas a verdade é que a decisão foi do Cudê. E aí tu vê teu técnico indo embora, tu tem uma temporada para jogar ainda, 4 meses, mais ou menos, 3, 4 meses, e os treinadores que estão no mercado dificilmente aceitariam vir no meio da temporada, assim, mas talvez aceitariam pelo fato do Inter estar liderando o campeonato, tá vivo em Está todas as nas três, né? competições. Exato. Então não era um time quebrado, né? Não era um time que o técnico tem que Sim. chegar e fazer uma grande revolução. Tinha um bom trabalho sendo feito pelo Não Eduardo era Cudê. um Corinthians. E o Abel comenta na chegada dele, inclusive, né, Gabriel, que é um momento atípico, porque ele assume um time que Tá tá bem. bem, entendeu? Normalmente, Exato, exato. quando um técnico assume um time em meia temporada, é o time brigando para não cair, é o time mal na tabela, perdendo os jogos, em crise, e não era o que Exato. acontecia no Internacional, né? Mas a escolha do Abel é acertada por isso, porque se algum técnico fosse aceitar, por exemplo, o Roger Machado, que se falou muito, fosse aceitar pegar no meio da temporada, não aceitaria um contrato de 4 meses, entendeu? E aí o Marcelo Medeiros não Exato. poderia fazer um contrato até o final de 2020, sendo que ele vai para uma eleição agora. E aí quem assumia tem que assumir a responsabilidade de ter um treinador até o final de 2021, Exato, sendo exato. que não se sabe se esse é do treinador da chapa. Então o único cara possível que iria aceitar um contrato desse, entre as opções, era o Abel Braga, entendeu? Então o Inter acerta em trazer o Abelão, era quem dava. Acho até que o Abel, na coletiva, ele foi muito feliz, que ele falou que não vai tentar mudar muito o esquema do Eduardo Cudê, ele vai tentar dar seguimento ao trabalho e apontar algumas instruções que ele vê e acha que dá para melhorar, entendeu? Uhum. Mas a expectativa é essa. Enfim, espero que ele consiga dar seguimento e fazer um trabalho bom. Quem sabe até ganhar um título, né? Eu Mas também. complicado. É que eu acho que o Abel era o que tinha, só que eu acho que, olha, eu não tenho muita esperança, não. Vou continuar assistindo os jogos, torcendo que nem louco, porque eu sou colorado, mas Fato, fato. o Abel, ele já passou o tempo dele. Esse jogo contra o América, tu já via uma diferença de carga do time elétrico que tinha o Cudê, com ele já na mão. Tu via ele perdido, ele não sabendo nem os jogadores direito. E cara, tu fica com pena, porque o Abel ele já deu tudo e tu fica assim, puta, esse cara é foda porque ele aceitou entrar num trabalho que é risco total, risco total. É risco. A responsabilidade dele é até maior do que pegar um time que tá mal, né? Porque ele tem a responsabilidade de manter o Sim, time sim. bem. Então é complicado, é E um trabalho difícil. A última imagem que a gente tinha do Abel é o Abel do 4-1 em cima do Grêmio, o Abel levando o Inter para Libertadores, depois veio o Exato. Diego Aguirre, porque querendo ou não, a minha vai ser a última geração que sabe o que é o Abel campeão. A minha Uhum. geração 2003 ali, o resto tudo o Abel não tá nem aí pro Abel, quer que o Abel se exploda. Sim. É que A nem gente vê. eu A com o gente, Falcão, assim, o Falcão eu tenho o máximo respeito, mas não é a mesma coisa para mim que um D'Alessandro.
pode ter Sim, jogado mais, mas tu não viu, tu não sabe o que é aquilo. E vai ser assim com o Abel. O meu medo é o Abel se queimar com a torcida. Vem por aí. é o meu grande medo e a gente já vê esse comportamento nas redes sociais, né? A falta de respeito e desprezo ao Abel Braga. Eu fui e bati isso, inclusive, no meu programa, que as pessoas têm que respeitar o Abelão, entendeu? As pessoas, às vezes, sem desconhecer. Pô, o cara teve a cara de... Eu vi um comentário no Twitter de um colorado falando que agora o time não vai ter vontade, o time vai virar as costas ao Abel. Irmão, o cara não conhece o Abel pra falar isso, porque para um jogador não correr pelo Abel, só se ele for muito sem noção. A história que o Abel tem no clube, a história de vida do Abel Braga, que perdeu um filho de maneira trágica. Cara, se tu não correr pelo Abel, irmão, tu não corre por mais ninguém. Se vestir na camisa do Inter, tu não correr pelo Abel Braga, tu não corre por mais ninguém. Exato, Então isso daí exato. é mito, gurizada. Que agora os jogadores vão virar cara porque os jogadores eram fechados com o Ainda Kudê. mais com o D'Alessandro, que é um grande amigo dele. O D'Alessandro não vai deixar isso daí acontecer. Nem Não fudendo. deixa, não deixa, não deixa. E o Jairo Vink, inclusive, trouxe informação numa das lives que o D'Alessandro já andava descontente com o Eduardo Cudê, pela falta de minutos que recebia. Se até se justificou essa falta de minutos, porque o D'Alessandro entrou muito mal no último jogo agora contra o América Mineiro, realmente destoando demais do restante da equipe. No último jogo no América Mineiro, o Abel, ele simplesmente falou assim, olha só, gurizada, eu vou pra frente e que se foda e vamos pra isso e deu. O que eu analiso desse jogo contra o América é o seguinte, eu acho que no primeiro tempo ele tentou manter o esquema do Eduardo Cudê. Sim. O esquema do Eduardo Cudê apresentou os mesmos problemas que já vinham aparecendo. O time do Cudê tinha muita dificuldade de enfrentar times que ficavam muito atrás da linha da bola, compacto lá atrás. Tinha muita Sim. dificuldade. Uma porque tinha pouca criação e não tem jogadores de característica do drible, que é necessário para romper essa linha, romper essa marcação lá atrás. Ele perde, pra mim, o nosso melhor jogador na temporada no começo do jogo. Exatamente. Perdeu o Patrick. Perdeu o Patrick ainda no primeiro tempo, que dificultou muito mais isso ainda, porque era um cara com essa alternativa, né? De um drible, de tentar algo diferente, de romper essa linha, e o Abel Braga acabou perdendo. O esquema do Kudê foi apresentado contra o América Mineiro, principalmente no primeiro tempo, e deu errado, como vinha dando contra esse tipo de adversário. E o Lisca, né, que é o treinador da América, foi muito bem. Ele conhece o Inter, ele é colorado, acompanha, e ele sabe o que dá certo. O que ele fez? As duas coisas que dão certo contra o Internacional. Apertar a saída de bola lá em cima. Se tu apertar a saída de bola do Internacional lá em cima, o Inter se complica, erra na saída de bola. E aconteceu algumas vezes no jogo contra o América Mineiro. E Sim. o time adversário se recuar lá atrás e dar a bola ao Internacional. O que o Lisca fez durante o primeiro tempo todo? Um balanço. Ora o time avançava e pressionava a saída de bola do Inter, ora o time do América Mineiro recuava e deixava o Inter jogar. E assim foi o primeiro tempo todo. No segundo tempo, pode falar, Gabi. E o Inter parecia muito mais nervoso pra mim antes de tomar o gol do que depois, porque parece que depois tomou o gol e falou, foda-se, tomamos o gol, agora vamos jogar direitinho. Eu também acho. Mas eu acho que isso se dá muito também pelo comportamento do América Mineiro, que principalmente no segundo tempo, com um placar favorável, falou assim, tá, não vamos nem mais fazer esse balanço, vamos se valer de escapadas mesmo. Recuou todo o time e deixou o Inter jogar. E foi o Inter muito parecido com o Inter que jogou contra o Coritiba no domingo. Um time que chegou a ter 82% de posse de bola no primeiro tempo, sem nenhuma efetividade, sem produzir absolutamente nada. O gol do Yuri Alberto sai num cruzamento do Heitor, que inclusive vem cruzando muito bem. O Guri tem muita qualidade, tem que dar sequência ao Guri. Num cruzamento mágico do Heitor, que o Yuri Alberto faz o gol. O time do Cudê já vinha tendo essas dificuldades. Teve contra o Goiás, lá no Serra Dourada, naquele jogo que o Goiás teve um expulso. Então foi o time do Cudê no primeiro tempo. No segundo, aí o Abelão tentou implementar algo dele. Só que aí deu pra ver nitidamente que os jogadores ficaram perdidos. O Cudê tinha um esquema tão desenhado, tão treinado e tão imutável, não mudava o esquema do Eduardo Cudê, que parece que os jogadores aprenderam a fazer algo diferente daquilo. Quando o Abel tenta mudar, depois ele faz algumas alterações, ele me parece que tenta implementar um 3-5-2 de fato, trazendo o Lindoso como terceiro zagueiro mesmo, botando o Marcos Guilherme no lado direito e o Wendel pela esquerda para irem à vontade. E coloca a ala, né? Vira ala em vez de lateral ofensivo. Exato, virou alas mesmo, de fato. O Lindoso ficou entre os zagueiros, não só na saída de bola. Ele ficou entre os zagueiros, ele era um terceiro zagueiro. E foi um 3-5-2, os jogadores perdidos em campo.
Galhardo batendo cabeça com o D'Alessandro, Marcos Guilherme batendo cabeça com o Edenilson. Nada dava certo, os jogadores perdidos e abaixo, e abaixo. O que eu senti, de fato, foi um pouco menos intensidade do Internacional. Isso eu senti. Eu não sei se foi uma instrução do Abel Braga ou foi algo natural dos jogadores por não terem o Kudê à beira do gramado, né? Não ter aquela gritaria que tu escuta normalmente, né? Exato. E um negócio tu falou muito bem agora, que é o Kudê, o esquema dele, ele não mudava durante a partida. Ele trocava jogadores de posição, diferente do que o Abel fez no segundo tempo. O Thiago Galhardo não tá dando certo de atacante, recuava ele para meia, mas o esquema nunca mudava, ele sempre colocava mais um atacante. O Abel não, o Abel colocou o Thiago Galhardo para trás, na frente da área, alternando com o D'Alessandro, coisa que ele nitidamente ele não faz tempo que ele não faz e ele tá perdido, como é que se fazia. Verdade. O Yuri Alberto não entrou e eu não vi encostar na bola. Eu não sei onde ele tava no campo. O Yuri Alberto jogou 12 minutos, eu fui buscar essa informação porque eu também tive a mesma impressão que tu, né? O Yuri Alberto jogou 12 minutos e encostou 2 vezes na bola. Ou seja, uma média de um toque na bola a cada 6 minutos, né? Do tempo que ele jogou. Ou seja, a bola não tava chegando. Então ele ficava muito burocrático, né? E aquele gol que o Thiago Galhardo erra de cabeça, não pode errar num jogo desse. Não pode. Não pode mesmo. É foda. Não pode. O Inter, pra mim, o Inter teve 3 chances, que foi o escanteio muito bem cobrado do Wendel, que o Abel cabeceia sozinho e erra. Um cruzamento, acho que do Heitor, que o Thiago cabeceia também e erra sozinho, e outro cabeceio do Thiago Galhardo, que é uma coisa que o Kudê fazia muito, que é cruzar na área e vamos ver o que acontece. Verdade. Não, tem uma alteração que é a cara do Abel Braga, né? Quando ele tira o Lindoso e bota o próprio Yuri Alberto, né? É a cara do Abel, tirar um volante, tirar um atacante e vamos empilhar atacante, entendeu? Exato. Tira um volante, tira um zagueiro e vamos empilhar atacante. Isso é... e uma do Pegel também, que ele recebe e dá-lhe um bagão pra cima, tava na cara do goleiro ali. Profundidade. Eu gostei muito da partida do Pegel no primeiro tempo. No segundo tempo ele caiu, mas no primeiro, pra mim, ele foi o melhor jogador do Inter no primeiro tempo. Eu também gostei dele no primeiro tempo, acho que ele tentou bastante. Inclusive, no segundo tempo, o Abel tira ele, né? Depois de colocar ele no início da partida no lugar do Patrick, tira ele no segundo tempo. Eu até fiquei meio preocupado, falei, o Abel vai queimar um guri. O Abel chegou na coletiva, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, repercuti até na minha live pós-jogo lá. Cheguei a ver a tua live e a live do Inter. E aí, o Abelão rasgou elogios ao Peglo, né? Falou que chegou na terça-feira, viu o guri treinando, que foi a chance que o Abel teve, um treino. Ele falou que conseguiu treinar o time por 30 minutos, meia hora. Foi isso que ele conseguiu, então já dá pra gente ter uma noção aí, né? De quão o time de quarta-feira era e o time de Kudê ainda. E aí ele disse que ficou encantado com o moleque. Que o Peglo com certeza vai ter mais chances, cada vez mais oportunidades com ele, porque ele viu muito talento no guri. Eu não duvido, cara, sinceramente, que no fim de semana agora o Peglo seja titular, né? Porque o Patrick não deve voltar. Uma coisa que eu ando pedindo, é o Nonato no lugar do Edenilson, que pra mim o Edenilson não entrou em campo no ano de 2020. O Edenilson está sumido. Aquela final da Copa do Brasil destruiu o jogador Edenilson. Parece que ele renovou o contrato. Os caras, você tá fazendo isso para receber mais. Mas toda vez que o Edenilson renova o contrato, continua o mesmo futebolzinho. Ele faz um drible, ele cruza e dá uma assistência e parece que é alguma coisa, mas não mantém regularidade. 3 jogos jogando mais ou menos, 1 bom e 5 muito abaixo. O jogo contra o Corinthians parecia que ele era um jogador de várzea, errando cruzamento, em vez de cruzar, tendo um jogador livre do Inter na área, ele chutando a gol, perdendo um gol sozinho. Eu acho que é um jogador que tem momentos bons, mas é um jogador bem mediano ao longo da temporada, que pra mim o Patrick é muito mais jogador que o Edenilson. Eu acho que o Patrick... Eu acho que são até características diferentes. Eu acho que o Patrick faz uma temporada muito boa, a nível de melhor jogador da temporada. Ele briga com o Galhardo, né? Se não fosse o Galhardo, com certeza seria o Patrick. Mas eu concordo contigo. Eu acho que o Edenilson foi um jogador de temporadas de 2018 e de 2019 até a lesão no jogo contra o Flamengo.
muito boas, né? Mas depois da lesão que ele teve, no ano de 2019, ele decaiu muito. Inclusive, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, as pessoas não lembram, o gol do Atlético Paranaense surge de uma tentativa de caneta dele, antes do meio-campo, que o Contra o Atlético... Flamengo também. Contra o Flamengo, a mesma coisa, verdade. O erro se repetiu no jogo da volta, se não me engano, aqui no Beira-Rio, né? Um dos gols sai Não, foi no no de Maracanã. lá. No Maracanã. O Moledo faz aquela loucurada que ele sempre faz, que pega a bola, passa pro lado e vai pra área. E o Edenilson tenta dar a canetinha. E aí o Inter acaba perdendo a bola e É verdade. toma o gol, o É primeiro gol. verdade. É verdade porque eu lembro da minha indignação no primeiro jogo da final, porque eu tava muito indignado com o Edenilson, porque eu lembro de falar assim, de novo isso, Edenilson, de novo o mesmo erro, a mesma tentativa e sai gol dos caras, né? Enfim, nunca mais foi o mesmo, e esse ano ele vive de lampejos, né, Gabriel? É a visão que eu tenho, assim. Bons jogos que lembram aquele Edenilson, pô, o jogo contra o Sport, que o Inter faz o 5-3, é um jogo muito bom, inclusive um dos gols parte de uma arrancada absurda dele. Ele e o Patrick foram os donos do jogo nessa partida contra o Sport. Algumas outras partidas muito boas dele. Mas é isso, cara. O Inter tem muita dificuldade. O Edenilson tem muita dificuldade. E o grande problema é o seguinte: o Edenilson, querendo ou não, ele é muito o termômetro do Inter ainda, eu sinto. Sinto que quando o Edenilson tá abaixo, o Inter tem muita dificuldade, sofre muito. E quando o Edenilson tá acima, tá jogando o que sabe, né? O que a gente já viu dele, o melhor do Edenilson, o Inter é muito melhor. Então, a qualidade do Edenilson eu não discuto. Agora, a fase, eu concordo contigo. A fase não é boa. Eu sinceramente, queria ver os três, tá? Queria ver os três ali. No esquema do Cudê, a minha vontade era de ver os três. Porque o Marcos Guilherme não dá. É impossível. Impossível. Então, abre o Edenilson na direita, deixa o Nonato por dentro e o Patrick na esquerda. Agora o Patrick se lesionou. Mas tira o Marcos Guilherme. Esse cara não dá, sinceramente. Tem dois jogadores do Inter que eu não entendo, tá? Lindoso, irrelevante no jogo. O Lindoso é irrelevante total. E o gol é ele subindo. Ele consegue perder pra um anão de cabeça. Mas ele sobe numa vontade assim, ó, que nossa. Exato. Quando ele não é irrelevante, ele prejudica, né? Então, tipo exato. Ele é um cara que não tem uma contribuição ofensiva interessante, bem pelo contrário, passe pro lado quando ele não erra na saída de bola e prejudica o Inter. Ontem contra a América Mineiro, inclusive um lance ele errou na saída de bola. Sim. E ele não tem essa grande contribuição defensiva. Eu não vejo o Lindoso roubar a bola, cara, eu juro. Eu não vejo o Lindoso roubar a bola. O Grenal do Beira-Rio, que a gente perde de 1-0 da Libertadores, é um gol que o PP simplesmente tá na frente dele e ele não tenta um bote. Ele deixa o PP fazer o que quiser, o PP corta pra dentro, chuta e faz o gol. Exato. O nosso é um primeiro volante que não dá bote. Que porcaria é essa, meu? Cara, se tu pegar os pós-jogos lá no meu canal, a gente sempre tem um quadro no final que é o Notas, né? Pega todos, eu juro pra ti. Pega todos. Tem 18 episódios já. A nota do Lindoso é 5, é 6, é 5,5. Porque ele não faz uma partida boa. Ele é um jogador que não aparece em campo. Quando ele aparece, é pra prejudicar o Inter. É uma falha. Esse cara não pode ser titular. O Johnny já tinha que ter sido titular há muito tempo. Se o Johnny agora tá com a seleção, não vai jogar. Mas o Johnny é o titular. O Johnny, acontece umas coisas no Beira-Rio. Acontece algumas coisas no Beira-Rio que a gente não entende, de fato. O Johnny entra no time muito bem. Ao meu ver, o Johnny some. Exato, ele entra muito bem contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, faz uma partidaça. Tem sequência no próximo jogo contra o Ceará, jogando bem também e some do Internacional. Sofre um desconforto, fica 1-2 semanas fora e é arquivado pelo Eduardo Cudê e não aparece mais no time. O Johnny é muito melhor que o Lindoso, não há comparação com o Musto, e o Dourado que já tem condição de jogo. Eu não sei porque o Dourado não joga. Ficam dizendo no Beira-Rio que o Dourado não... dos argumentos do Cudê é que o Dourado não tem ritmo de jogo. Mas aí o Dourado nunca vai ter ritmo de jogo. Já faz um mês da partida contra o Sport, onde o Dourado ali, há um mês atrás, já tinha condição de 45 minutos. Ele entra depois num jogo no segundo tempo contra o Flamengo, quando o Inter sofre o empate aqui no Beira-Rio. Ele entra no segundo tempo para tentar segurar um pouco mais o jogo. Ali foi colocar ele foi um erro muito grande. Não era o jogo, né? O time do Flamengo é tão acertado, ele não conseguiu roubar uma bola, porque ele está lento, sem ritmo de jogo, lento. E o gol, ele entra na cabeça de área. O gol,
o Everton Ribeiro tá na cabeça de área sozinho. E ele vê, só que ele não tem a velocidade para chegar. Sim. Ali era o Johnny. Nitidamente ali era o Johnny para entrar. Se o Johnny tivesse em campo e no banco. Não, e o Porque Kudê... o guri vem jogando muito mais. É guri, mais guri que o Dourado. Ou seja, mesmo se ele tiver mal, tiver voltando de lesão, não foi a mesma lesão que o Dourado. Ele vai ter muito mais tempo de bola. Colocar o Dourado ali foi para queimar. Foi um erro gigantesco de Eduardo Kudê. O do Johnny foi um desgaste muscular, ficou 1-2 semanas fora, né? Tinha totais condições. Mas eu concordo. E nesse jogo, inclusive, o Dourado entra com o Musto. O que dificulta ainda mais o jogo do Dourado e o próprio jogo do Musto, que a gente já viu que quando o Kudê bota 2 volantes, não dá certo. Os dois batem cabeça, o Lindoso também tem essa dificuldade, o próprio Musto perde muito quando tem isso, os dois ficam perdidos. No gol, que se não me engano que é na cabeçada do Everton Ribeiro, né? É o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro faz um gol de cabeça no Inter, onde ele não tem que pular, quase sozinho, de fora da área, e tá entre o Musto e entre o Dourado. O Dourado normalmente tá fora, na área mais povoada da área de futebol, que é a cabeça da área. Não tinha ninguém. Da área. Não tinha ninguém. Ele tava entre o Musto e o Dourado. Pra te ver como os dois se atrapalham, né? Enfim, é 2 jogadores da mesma função. E como tu falou, o Dourado entrou sem ritmo também. Daí se tu botar ele no jogo contra o Flamengo pra pegar ritmo, tu vai ferrar o Dourado. Vai que ferrar o cara. Agora, América Mineiro começa com o cara. Antes, Inter e Atlético Goianiense aqui no Beira-Rio com um resultado bom lá em Goiás. Dourado. Joga 45 minutos. Agora, segundo tempo contra o Curitiba. Agora querer dar ritmo pro cara contra o Santos, contra o Flamengo. Aí vai colocar o cara contra quem? O Atlético Mineiro, que é correria o tempo inteiro para ele pegar ritmo em campo? E aí não bota porque não tem ritmo de jogo. Mas se não jogar, não vai ter ritmo nunca, né, cara? Tem umas coisas que acontecem no Beira-Rio que a gente não entende. É incógnita, sabe? As pessoas não parece que não pensam lá dentro. Não entendem essa logística do Inter. Se for ver as estatísticas do Dourado, e até agora nas partidas que ele entrou, ele fez algumas faltas e ele não acertou nenhum bote. Ou seja, um jogador totalmente sem ritmo de jogo. Sem tempo de bola, claro. Ou seja, tu não pode colocar esse jogador no meio de um jogo importante que vale liderança, que vale G4, que é oitava de final de Libertadores. Agora, América Mineiro em casa, não tem por que não colocar Rodrigo Dourado. Atlético Goianiense em casa, não tem por que não colocar Rodrigo Dourado. Tem que investir no Dourado, porque o Dourado com ritmo de jogo, ele não é melhor dos que estão ali. Ele é muito, mas muito melhor. O Dourado faria uma diferença de fato no meio campo, com uma roubada de bola limpa, saindo jogando com tranquilidade. A gente nem lembra mais do Dourado, mas o Dourado era um fenômeno, gente. Jogava muita bola. Muita bola. O Rodrigo Dourado era muita bola. Tu ia no Beira-Rio, o jogo era assustador, a classe do Dourado jogando bola. Inclusive, a minha camiseta dele chegou semana retrasada. Eu vi, tu postou, inclusive, chegou a camisa do Capita, não sei o quê. Chegou a camisa do Capita, né? Não, eu vi. Porque quando ele entra em campo, os caras dão uma abraçadeira pra ele, não é nem pro D'Alessandro, é pra ele. Aquela cena do jogo contra o Sport eu chorei, eu confesso. Assim. Ele é o capitão, meu. Pô, ele é o capitão, é isso aí. Foi incrível. Agora, esse ano, sinceramente, com o Abel, não sendo culpa do Abel, mas eu acho que, olha, a gente pega um G6 e Libertadores, Copa do Brasil, aí o Abelão pode ser que aí leve alguma coisa por saber mexer com não ser elenco, tem questão da sorte também. Tem. O Abelão conhece essas porra. Agora, o pé da plantinha no Beira-Rio foi pra me fuder, né, Abel? Tá de sacanagem comigo, né? Mas aquilo ali já tinha tempos no Beira-Rio. Aquilo ali já tinha tempos. Tá de sacanagem. Foi maldade da TV. Aquilo ali foi maldade da TV. Não era posicionado ali onde tava, mas aquilo ali já tinha tempos no Beira-Rio. Foi maldade. O time perdendo o jogo. Eu querendo ver o jogo, do nada me dão um slow na câmera, na planta e falam: olha o que o Abel pediu pro Inter colocar. Isso aí ó, eu não sei se o Abel pediu pra colocar ali, mas aquilo ali já tem ali no lado de fora do Beira-Rio muito antes do Abel. Então foi maldade também da TV um pouquinho. Mas e aí? Superstição vale também. Eu tenho as minhas, tu tem as tuas. Eu, pelo menos, sou um cara supersticioso, sabe?
Pior que o Aqui Abel. em casa, pra ver um jogo na TV, eu sento sempre no mesmo lugar, tá ligado? Eu sou assim. Acho que faz parte do folclore. Não pode se basear só nisso pra vencer, né? Ah, vou Exato. vencer, vou fazer qualquer coisa, vou vencer porque a plantinha tá ali. O próprio Kudê usava o cachecol, né? Tinha isso, ele tinha esse negócio, era sempre aquela roupa preta com cachecol, porque era a superstição dele. Então, que se respeite, né? É que parece agora que tudo que é do Abel também é ruim, é ultrapassado. Coitado do Abelão, vamos respeitar o Abel Essa também. daí que já tinha plantinha e agora eu vou. Aí agora eu me acalmei um pouquinho, porque Já puta que tinha, pariu. já tinha. E largar ali uma plantinha aí foi sacanagem comigo. Ah, meu, mas na real, assim, mesmo se não tivesse, sabe? É que eu acho que eu tava muito mais puto com o jogo na hora, Claro, porque eu fiquei óbvio, muito bolado. óbvio. Mas eu fiquei muito puto. Eu, Mas eu era a na hora hora do me jogo, assim. indignei. Eu na hora me indignei. Uma pelo fato e pela transmissão. Que o Inter perdendo, os caras transmitindo o jogo pra Colorado, os caras me mostram uma plantinha, o Inter perdendo pro América em casa. Vou saber de plantinha, irmão. Não, Fiquei louco. é que nem aquela porra contra o Atlético Goianiense que o cara queria contar a história da vida do Chico, da Ah, infância meu. até chegar no Não. Atlético Que o Goianiense. Ainda bem que a gente tava ganhando, mas se a gente tivesse apertado, ia ficar louco, porque ele fala que o Chico que nasceu no Paraguai, de pais coreanos, o irmão é argentino, foi pro Brasil, conseguiu jogar porque na verdade ele é brasileiro, o irmão dele é E paraguaio, tem e o aí sonho de jogar junto com o Som na seleção da Coreia do Norte. É só isso que eu escutava. Tá aí o Som brasileiro. o som brasileiro, até é bola o Chico, é bom jogador, né, É mas... bom jogador, mas puta que pariu, mas o cara. Era que nem aquele Bustamante na porra do Gauchão de 2018, se eu não me engano. Sim, Puta que sim. pariu. Esses caras, né, mano, vai, era muito bom. Eu me divido, cara. Mas esse negócio da plantinha também, na hora eu fiquei muito puto, mas pensando hoje, cara, sabe? É Eu superstição, todo pensei mundo tem. hoje, que se foda, meu. O O próprio Abel. Eduardo Cudê tinha as dele, usava preto, usava só o Meu, cachecol. eu fiquei puto na hora ali, não vou mentir. É, eu também Tá. fiquei, também Eu vou fiquei. deixar levar porque é o Abel. É, o O Abelão, tem Abel crédito. pode fazer algumas coisinhas ali, mas Nos, eu só nos deu o peço pro mundo. Abel nos levar pra Libertadores ano que vem. Não faz tanta cagada e vamos pra Ah, isso. É isso. é, sobre essa projeção que tu fez, eu acho que assim, o Brasileirão já era muito difícil com o Eduardo Cudê, né? Exato. Pelo elenco curto, inclusive, que era uma das reclamações dele, e de fato o elenco do Inter é curto, não no sentido de número, né? Quando fala isso, algumas pessoas, não, mas como curto, tem 40 jogadores. Não, quando se fala curto, é boas peças, tem poucas boas peças e peças de reposição à altura. Na verdade, a Exato. altura do time titular eu acho que não tem basicamente nenhuma. Talvez no ataque tu tenha algumas opções a mais, o meio campo é defasado, né? E a zaga nem se fala. Hoje a gente tem um zagueiro à altura, né? Hoje só o Rodrigo Moledo passa algum tipo de confiança. Nas laterais também a gente sofre. Então é um time curto, cara. É um elenco curto Sim. que para brigar pelo Brasileirão já com o Eduardo Cudê é difícil. Agora, trocando o treinador, não por ser o Abel, mas só pelo fato de trocar um treinador em meia temporada sempre vai ser ruim. E o time tende a piorar, principalmente agora nos próximos jogos. A sorte nossa é que contra o Santos agora, aparentemente o jogo vai acontecer, apesar dos inúmeros casos do bichinho lá, né, que atacou o Santos. E o pessoal O tá. bichinho. O dito cujo, né? Não dá pra falar um É, nome aqui, senão não o dá pra YouTube, falar no YouTube, né? o YouTube quebra. Mas, enfim. Vai ter o jogo, o Santos deve vir muito desfalcado e talvez seja uma chance aí de uma retomada do Inter. Mas a tendência é que o Inter É. realmente caia no Brasileirão. Verdade que o Inter já não é líder, né? O Atlético Mineiro tem um jogo a menos e o São Paulo tem 3. Ah, mas quem confirma que eles vão ganhar? Não, mas tipo, por campanha, o Inter já não é a melhor campanha do Brasileirão, né? Então, se baseando Exato. nisso, o Inter não é líder, né? É virtualmente líder, mas de fato não é. Tem que esperar Eu acontecer os sempre achei jogos. que a competição que a gente podia ganhar esse ano era a Copa do Brasil. Então, eu Sempre também achei. acho. Porque é a competição mais fácil, porque nenhum time tá bem, o melhor time tá muito mal, E é a o do... Flamengo. Exato. Contratou um técnico que não tem nada a ver com o clube. No Inter daria muito certo por ser Nossa, eu colorado queria. desde piá. Eu vou falar sério, eu tô torcendo que dê tudo errado com o Ceni lá no Flamengo pro Inter poder começar um projeto com ele ano que vem. Eu sou bem sincero. Eu gosto muito do nome do Rogério Ceni, gosto do nome do Roger Machado. Tem que estudar alguns nomes estrangeiros, mas aqui no cenário nacional acho que são os dois nomes que eu gosto. Não gosto do Olha, Thiago Nunes, acho um treinador mais do também não mesmo. gosto. Além de ser gremista, eu não gosto muito de gremista. É. Gremista já basta meus amigos, agora tem um técnico gremista pra me fuder. O Roger também é, né? E é bem identificado com o É. Grêmio, ele é muito gremista, mas
Eu gosto muito do trabalho. Agora o Ceni, pô, pra mim seria um encaixe perfeito, pelo menos vendo Eu também. o mercado nacional. Pelo pai ser colorado, por ele ter sido colorado quando pequeno. Claro. Nos deu uma Libertadores uma lá naquela falha dele em 2006. Agora, ele com o Flamengo, eu achei nada a ver, não casa. Não Rogério casa, Ceni não com o casa. Flamengo. Ele é um Cara, puta de um treinador, mas não vai. Não sei porque não vai. Pior que eu só Agora- vejo ele no Flamengo, no Inter. Agora, em outros times eu tenho dificuldade pra ver ele. Agora, no Flamengo não tem nada a ver. No Exato, eu Flamengo também não tem não nada vejo. a ver. Agora, um cara que eu queria muito que o Inter já começasse a fazer exatamente o que fez com o Eduardo Cudê ano passado. Mas não pode fazer porque é uma merda a gente tá nesse ano de eleição, porque a gente não dá pra saber com quem. Limita o clube. Os caras já. Limita. Os caras já podiam, que é o Ramires do Independente Del Valle. Pra mim seria um nome excepcional. Esse é um baita. É ali que o Inter, assim, a gente ia tomar umas goleadas no começo, fácil, que nem o São Paulo ano passado. Mas é um baita de um treinador com um esquema de jogo que me agrada pra caramba, que é o time jogando 100% pra frente o tempo inteiro e não tendo medo de fazer gol. Não é à toa que goleou o Flamengo, né? Aquele jogo é Exato. deslumbrante do Tomou uma goleada aqui, mas goleou lá. É isso. Vamos pra cima. Eu gosto também. Contra time pequeno, a gente não ia sofrer tanto que nem a gente sofre agora. Por quê? Porque é atacante o tempo inteiro. E contra time grande, é time atacando, os dois atacando ao mesmo tempo. Ou seja, quem perder no gol ganha. É isso. É isso aí. Eu também, eu gosto. O Palmeiras, inclusive, tentou, né? A contratação dele, mas ele disse que não assume time no meio da temporada. É uma opção pro Inter. É que ele queria terminar, ele quer terminar a Libertadores com o Del Valle, né? E eu acho isso muito... Do caralho. Eu acho já isso tinha vindo certo, pro tá ligado? Porque os técnicos, todo ano, tu escuta técnico falando que não tem sequência de trabalho. Sim. No Brasil, porque certo, sim, se é na Europa, tu não tem sequência de trabalho. Mas aí tu vai pro Wagner Mancini, eu sempre vou usar esse exemplo do Wagner Mancini. O melhor trabalho da carreira de Wagner Mancini, que sempre montou bons times, mas sempre caiu. É um treinador que monta um bom time, mas sempre cai. É um treinador azarão. É verdade. Ele monta um bom time e o time dando certo, tava na parte de baixo da tabela. Mas é o Atlético Goianiense, né, gente? Era um bom trabalho. Vai ficar na parte de baixo da tabela. Era um ótimo trabalho do Mancini. Ele jogava de igual para igual, ele ia para cima, não tinha medo de Flamengo, não tinha medo, os jogadores sabiam o que fazer em campo. E ele me vai para um Corinthians totalmente destruído. Com o presidente do Atlético Goianiense bancando ele até o final do campeonato, mesmo estando em zona de rebaixamento ou não, bancando ele. Aí ele vai me dar uma entrevista do quê? Dizendo que o treinador não tem chance? O que adianta? É uma verdade, né? Eu também vejo assim, eu acho que no futebol brasileiro a gente tem essa demanda. Primeiro que a gente tá carente de técnico bom aqui no Brasil. No Brasil, muito. No Brasil, muito. Eu citei aqui hoje livre no mercado, por exemplo, o Roger, que eu considero um bom técnico, o próprio Rogério Ceni, que já não tá mais livre. E aí? Thiago Nunes é um nome que eu não gosto, mas é bom. Gosto do Odair Helman, não é um trabalho que me agrada, mas eu acho que é um bom treinador. E aí a gente vai buscar. O Odair é um cara que conquista pontos, mas não é um time que eu gosto de ver em campo. Não, é um time que eu gosto de ver em campo, sabe? Mas é um time organizado. Eu sinto que o trabalho que ele faz no Fluminense é muito bom. O Fluminense é aquele elefante em cima da árvore. Se valia pro time do Cudê, também vale pro time do Odair. Porque ninguém sabe como chegou ali e todo mundo espera que vai cair, tá ligado? Porque é um time muito fraco, um elenco muito limitado. O Fluminense vai perder o Dodi. Acho que é o principal jogador, basicamente, do Fluminense temporada. Né? Pro Ceará, cara. Pra te ver a fase que tá o Fluminense, entendeu? Vai perder pro Ceará o Dodi. Pro Ceará? Pro Ceará. O Dodi tá acertando com o Ceará. Então, cara, o time muito capenga do Fluminense que o Odair tá botando nas cabeças. Terceiro, quarto, que fez com o Inter em 2018. Outro bom treinador, que é o Guto Ferreira. Também acho um bom treinador. Tá fazendo um bom trabalho. Não traria pro Inter porque também, de novo, não gosto de técnico retrativo. E também não. Esperando, eu gosto de um técnico que ataca. Mas eu acho um bom nome. Eu acho que o Ceará dele joga um futebol aceitável. Então, eu acho que é isso que a gente tem que saber dividir, né? São estilos de jogo e não tem um que é ruim e um que é bom. Tem o que tu prefere. O Odair e o próprio Guto Ferreira são bons treinadores. Mas não é o estilo de jogo que eu gostaria de ver no Inter, entendeu? Eu acho que eles são ótimos treinadores. O Odair fez um ótimo trabalho no Inter. Com um elenco pior do que esse ano, chegou a uma final de Copa do Brasil. Então, tem muito mérito. Enfim,
E eu gosto do trabalho dele, mas pra ver o meu Inter jogando, né, o meu time jogando, não me agrada. Eu prefiro times mais propositivos, né? Que propõem o jogo, que vão pra cima, que não sejam, tipo, espera o adversário vir pra cima e tentar algo depois, né? Enfim. Exato. Um nome que eu queria, que agora aí é muito querer também, que é o Maurício Pochettino. O argentino. Não, mas aí... Pô. Tá livre no mercado, é argentino, vai que, né? Nós gastamos um bom dinheiro, ele vem. Aí eu também não sei, né? Os caras contrataram o Jorge Jesus, aí que se foda, vamos atrás do Pochettino e os gri. Mas aí que o Pochettino tem muito mercado, né? Ainda na Europa. Ele faz um trabalho muito bom no Tottenham. Mas agora sim, o Maurício Pochettino treinou quem? O Espanhol e o Tottenham e o Villarreal. O Inter maior que esses três também. Não, mas é que pra lá... É que ele é argentino também, né? É que ele tem muito mercado na Europa, do Barcelona, às vezes que eu tava olhando ele. É um treinador que tem muito mercado ainda no futebol europeu. Não tem a cara do Barça, né? Não vejo ele treinando. Não, porque é um técnico estilo, tipo assim, ele não é 100% defesa, mas ele é um meio termo que não é não ataca em cima, não é esse tipo de técnico. Um time de posse de bola, que vai propor o jogo. Exato. Ele é um cara que o time ali acaba com 52%, 53% de posse de bola, troca bons passes, ataca, mas em alguns momentos da partida busca ser esse time reativo, né? Exato, mas não é Ramires do Del Valle, não é Pep Guardiola que ataca totalmente o tempo inteiro. É verdade. Então, mas olha, não vai vir, mas eu queria ver um dia aqui. Vai que, né? Também. Do nada aparece. Cara, o Sampaoli aqui pra mim foi uma surpresa absurda. Um cara campeão da Copa América com o Chile, bicampeão da Copa América com o Chile. Não, ele não ganhou o bi. Ele já tava no Sevilha. Já tava no Sevilha. Ele não ganhou o bi. E eu não sei quem foi o técnico que ganhou o bi. Eu não tenho ideia. Mas vamos falar sério, muito do trabalho do Sampaoli ali, né? O mesmo time, o Vargas, Sanches. Sim, é o mesmo. E a forma de jogar muito parecida, né? Sim. Enfim, mas então, campeão da Copa América, eu tinha a clara ideia de que ele tinha sido bicampeão, talvez pelo estilo de jogo que foi muito parecido. Mas, enfim, campeão da Copa América com um trabalho muito bom no Sevilha. Lembrando que ele só sai de Sevilha porque acontece a proposta para assumir a seleção da Argentina, né? E aí balançou. E aí ele foi, não deu certo na Argentina. Coisa que eu tava conversando com um amigo meu que é muito fã do Messi. Eu falei assim, o Messi não tem nada a ver com o estilo de jogo do Sampaoli. Nada. É um jogador que fica parado em campo e ele fica olhando o jogo, ele fica vendo, ele que decide a hora que ele vai entrar em ação. Sim. O Sampaoli não, o Sampaoli ele quer os 11 jogadores até o goleiro o tempo inteiro ligado. Intensidade. O Messi não é assim, então pro Messi dar certo com ele ia ser muito, muito difícil. Muito difícil. O Messi é um estilo de jogador que starta, né? Quando a bola tá no pé dele. A bola chegou nele, ele acontece. Ele acorda, ele vai pro jogo. Agora, sem a bola, o trabalho sem a bola do Messi inexiste. E aí os caras ficam assim, mas o cara não conseguiu treinar o Messi. Mas pensa assim, o Messi, um dos melhores jogadores de todos os tempos, se não o melhor de todos os tempos. O cara não... Ele fala assim, olha, eu jogo assim sempre, toda a minha vida, nunca fui um jogador de marcação o tempo inteiro, não vou ficar correndo, eu jogo assim. Ele mesmo, o Pep Guardiola, que é o maior fã do Messi aí, ele mesmo fala, o Messi fica parado o tempo inteiro. Sim. O Messi, ele, como tu falou, ele dá o start quando ele recebe a bola, ele corre, ele dá drible, ele dribla todo mundo e faz o gol. Mas sem isso, ele fica parado, transitando, vendo qual lugar é mais livre pra ele, mas ele fica caminhando, ele não fica correndo. O Sampaoli, quando chega na Argentina, ele tenta impor um futebol, vamos jogar para o Messi. Só que não é o estilo dele, mas ele tentou aplicar isso e acabou não dando certo, né? Ele não conseguiu fazer esse tipo de jogar para o Messi, principalmente em 2018, porque a seleção da Argentina falhou na Copa do Mundo. Exato. E também tem um negócio assim, o Cristiano Ronaldo é a mesma coisa, só que o Cristiano Ronaldo tem um negócio do centroavante, do cara pra frente. Tu consegue falar assim, Cristiano Ronaldo, fica da ponta esquerda daqui, tu não vai correr, tá? Tu não vai correr. Mas fica da ponta esquerda
fazer esse caminho. O Messi não. O Messi ele não gosta de ficar preso em tal área do campo. O Messi ele gosta de transitar do meio para o ataque, de um lado para o outro, sem ter aquela obrigação de estar numa área fixa. E é muito difícil tu conseguir dizer, tu vai jogar no 4-4-2. Não vou jogar no 4-4-2, porque vai ter 10 jogadores fazendo a função certa e vai ter um jogador que não tem função. Não sabe o que ele vai fazer. Por isso eu vou dar um exemplo aqui, Alexandre Pato. Mas aí é uma diferença gritante de técnica. Não, mas característica, né? Tu pode fazer isso. O Pato, tu não tem posição, tu não sabe se o Pato é segundo atacante, ponta direita, ponta esquerda, tu não sabe, tu não verdade. sabe. É verdade. E essa questão do Messi, a solução que o Guardiola acha no Barcelona, principalmente no Barcelona de 2011, 12, com o David, a maravilha, né? Que era Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro na direita, o Davi Villa pela esquerda, e o Messi era um falso 9, justamente para ele não ter basicamente nenhum compromisso com a formatação tática. Como falso 9, ele aparecia dentro da área, ele abria pela esquerda e o Davi Villa fechava pelo meio, que também tinha essa característica de um jogador que podia fazer essa função de centroavante. Aí o Villa abria, voltava para a esquerda, o Pedro caía para o meio, o Messi abria pela direita, o Messi aparecia na área. Então foi a solução que o Guardiola achou, usar o Messi como um segundo atacante ali, um falso 9, né? Para falar a verdade, um falso 9, para ele poder flutuar em qualquer lugar do meio campo e ir no ataque. Então foi a solução que achou o Guardiola, muito baseado nisso que ele diz, né? Que o Messi não é um jogador que obedeça, o Messi é um jogador que quando a bola chegar no pé dele, tu tem que trabalhar para a bola chegar no pé dele bem, numa condição boa, que aí ele vai resolver. Exato, aí ele resolve. O Sampaoli, para mim, é o cara que eu queria. O Pochettino que se foda, eu queria o Sampaoli, mas o Sampaoli não vai sair do Atlético tão cedo, eu acho, porque o Atlético tá fazendo de tudo para ele ter o time que ele quer, justamente para não sair. Foi buscar o Vargas agora, eu fiquei surpreso, falei, caramba. O Atlético tá fazendo o que o Super Inter ia fazer. Foi isso aí. Só que eu acho que tá fazendo até demais, porque o Atlético gastou tanto que sem a torcida tu não tem o dinheiro dos ingressos. Tipo, o Atlético não tem essa que nem o Flamengo, que gastou pra caralho, de ganhar mais de uma competição pra terminar o ano bem. Das 3 competições que o Inter tá, a que menos paga é o Campeonato Brasileiro. E é a única que o Atlético Mineiro tá. É a única que o Atlético Mineiro tá. E mesmo se ganhar, eu não vejo o Atlético... Eu não consigo ver o Atlético fechando no verde esse ano. Eu não vejo. Eu acho impossível o Atlético fechar no verde esse ano. O que acontece no Atlético Mineiro também é um investimento privado, né? A MRV, que é a empresa lá, o cara é muito atleticano e investiu. Algo parecido que aconteceu com o Palmeiras da Crefisa, né? Exato. Algo muito parecido. Então talvez não conte tanto, mas real, eles estão gastando muito além. É que nem aconteceu na Crefisa. O Paulo Nobre também, na época do Palmeiras, que fez empréstimos de mais de 100 milhões de reais para o Palmeiras poder investir. Depois ele cobrou isso. Se a MRV não tiver retorno lucrativo, também vai se questionar, entendeu? Então isso é um fato. A MRV é a que tá fazendo o estádio do Galo, né? Exato, tá fazendo o estádio do Atlético Mineiro também. Vai gastar uma graninha. Deu um rabo ao Atlético Mineiro, essa é verdade. Deu muita sorte. Eu queria um patrocinador assim no Inter, um apaixonado pelo Inter. Um bilionário aí fosse torcedor do Inter, mas aí também. O sonho, o cara vai torcer pro Galo, pra te ver. Enfim, exato. Eu acho que muito baseado, eu acho que a MRV vê muito no que fez a Crefisa no Palmeiras, porque assim, investiram muito no Palmeiras, é verdade, mas a marca Crefisa, principalmente ali 2016, 2018, só se falava disso na TV. Tu ligava, era o Palmeiras da Crefisa, era o Palmeiras, Crefisa. Eu nem conhecia Crefisa antes do Palmeiras. Exato, tipo assim, tinha de olhar, assim, entendeu? De olhar e saber, é um banco. Sabia que existia, exato. Mas quando ela começou a patrocinar o Palmeiras, tu ligava no programa esportivo, era sempre isso, batendo nessa tecla do investimento, que nem agora. A MRV já tá começando a ficar, claro, não tem o holofote que tem o Palmeiras, que é time do eixo ali, Rio-São Paulo, mas ainda assim já chega no ouvido e as pessoas começam a conhecer.
Enfim. Mas, cara, eu não entendo o seguinte, né? Tem todo esse investimento. É verdade que o Atlético Mineiro, inclusive, foi buscar o Zaratio, né? Que é um jogador de muito potencial do Racing. Esse cara joga muito. Joga muito. Pro modo carreira no FIFA é um espetáculo. Vai a 90 de overall. Mas... só que tu olha o meio campo, às vezes, do Atlético Mineiro e tu vê, pô, eles gastam um tanto, mas o meio campo deles é Jair. Aí tem o Johan, que é bom jogador. Tem o Natan. E tem outro que também era do Inter, que era o Igor. O Alan, que jogou no Fluminense, fez uma ótima temporada pelo Fluminense. Então é Alan, Jair e Natan. O Alan, Jair e Johan. O Savarino, que é atacante, às vezes joga de meio campo. Mas Savarino joga mais como meia-direita, um ponta-direita, né? Que também é um bom jogador. Então, tipo, tu olha assim, pô, os caras investem tanto, mas o meio campo deles é até comum. Sabe? Às vezes tem gente que nem conhece esses jogadores. Natan. A zaga deles, pra mim, é uma porcaria. Tem aquele Afonso. A dupla de zaga. Os laterais, pra mim, são muito bons. Até os reservas deles, pra mim, são maravilhosos. Só que a dupla de zaga deles, pra mim... O Afonso, ele jura que ele é o Beckenbauer. Ele acha que ele é um estupendo jogador. É que aqui no Inter a gente também tem um cara assim, né? Ah, não. Tem. Tem um que já foi... O Baresi. Um pouquinho disso. O Baresi. Da camisa 15 aqui do Brasil. É o Baresi. O que acontece com o Vitor Cuesta? Um dos maiores mistérios da história do futebol. Eu nunca vi um jogador decair tanto de uma temporada pra outra. É impressionante. E parece que é um problema mental, meu. Aquela cabeçada que ele dá contra o Curitiba parece algo de alguém que não tá raciocinando. Acho que tinha que levar o Cuesta num tratamento, dar um choque nele, pai. Uma cadeira elétrica. Pra mim, o reserva hoje é o Cuesta. O Zé Gabriel tá jogando melhor que o Cuesta. Na minha, cara, pra te ver. O Zé Gabriel falhou uns 3 jogos seguidos aí. Mas contra o Curitiba e contra o América, ele não errou nada. Sim. Cara, a saída de bola que eles falam que ele errou, não. Ele teve um lance que foi nítido ali que, tipo assim, os 2 caras vieram pra matar ele driblou os 2 e passou livre. Verdade. E aquele pra mim, o reserva é Vitor Cuesta e Rodrigo Moledo titular. Foi o que eu falei hoje, ó. O único zagueiro que o Inter tem que passa confiança de fato, é um zagueiro que a gente acredita, é o Moledo hoje. O Inter carece de zaga. Eu até tuitei esses dias no Twitter, né? E até comentei depois num dos programas do Intertalk. Qual Colorado apontaria no início do ano que a principal carência hoje do time seria um miolo de zaga? Um zagueiro. Cara, tu podia perguntar pra qualquer Colorado. Ia falar lateral esquerdo, ia falar ataque, ia falar meio campo. Agora, a gente tinha uma segurança na nossa dupla de zaga que era algo absurdo, que o Cuesta seria problema. Ninguém diria isso no início da temporada, né? E uma coisa que eu falei pro meu pai aqui, pra minha família, que foi assim: Vitor Cuesta era um zagueiro que falhava demais e a gente que não percebia, porque o Cuesta sempre fez essas cagadas aí de sair jogando. Sempre. Será, meu? Pai, eu juro que eu era muito fã desse cara. Lance que é nítido, que ele vai dominar a bola, do jeito que ele domina, que é se abaixando, e a bola passa debaixo das pernas dele, e o Rodrigo Moledo salva. Só que o Rodrigo Moledo tava numa fase tão excepcional que pra mim só teve um zagueiro nos últimos tempos que eu vi que foi melhor que ele no Brasil, que foi o Pedro Jeromel de 2017. Pra mim o Moledo de 2019 foi o segundo melhor fase de zagueiro no Brasil que eu vi. Só perde pra Pedro Jeromel de 2017. Eu acho que o Moledo tava tão bem que as cagadas do Cuesta de não ganhar a bola aérea, de errar jogando, que errava às vezes no enfeite, não aparecia muito pra nós. E agora com o Zé Gabriel, ele tá aparecendo muito as falhas do Cuesta. Cara, é uma tese, eu acho que eu concordo contigo, né? E no início do ano se justificava que o Cuesta vinha falhando por não ter o Moledo do lado, mas de repente a verdade é que o Cuesta sempre falhou. E a gente começou a notar pelo Moledo não estar ao lado dele, né? É uma tese interessante, cara. É que eu sinceramente, eu gostava muito do Vitor Cuesta no passado. Eu via ele nesse 1 contra 1, que hoje ele basicamente não ganha de ninguém. Um jogador fenomenal. Pô, pega aí no YouTube aqueles lances, tipo, que sai ele e o atacante vem pra cima dele, ele dá um bote preciso e salva o Inter, né? Um contra-ataque. E não se vê mais nem isso. Eu acho que na bola aérea ele sempre foi um pouco falho, mas aí a gente tinha um Rodrigo Moledo, que era assustador, tu ia no Beira-Rio ver ele jogar, era assustador o que fazia o Rodrigo Moledo em campo. Um monstro bruto, tu falava, meu, esse cara não perde uma na cabeça, o cara não perde uma dividida, chega em todas. Monstro, o Rodrigo Moledo. Só que a gente viu o Cuesta bem ainda, sabe?
Tanto tem, pô, Sim. uma coisa que o Odair fazia muito na época dele era, às vezes, o Vitor Cuesta, quando o Inter precisava do resultado, o lateral caía um pouco pro meio para dar o corredor pro Cuesta chegar. E o Cuesta chegava, Sim. às vezes fazia uma antecipação, jogada clássica do Cuesta aqui. O cruzamento de ontem que o Galhardo teve a melhor chance do Inter no jogo foi do Cuesta. Foi do Cuesta. Mas uma jogada que acontecia muito, eu vou cantar aqui na era do Air, na boa fase do Victor Cuesta. O goleiro ou o zagueiro dava um balão pra frente, a bola ia cair tipo aqui na ponta direita do time adversário pro atacante dominar. O Cuesta antecipava, saía jogando e quando veio já tava lá na linha de fundo pra fazer um cruzamento, entendeu? Às vezes matava no peito quando não dava chapéu. Ontem ele deu um chapéu muito bonito no jogo contra o América Mineiro. Mas era um jogador que mostrava uma qualidade técnica, pô, absurdo, e parece que isso sumiu. E além disso, a tomada de decisão dele tá muito precipitada. Exato. Sim, o Pedro Jeromel também tá muito mal. Ele falhou grotescamente com o Cuiabá. Tá falhando. Jogo sim, jogo não. O Pedro Jeromel está falhando. Uhum. Tá abaixo, e né? Pra mim, o Pedro Jeromel pra mim, é o melhor zagueiro do Brasil. Só que o Zé Gabriel, pra mim, continuar sendo titular, não é que, assim, eu acho que o Zé Gabriel já é melhor que os dois. Não é isso. É que o Zé Gabriel é o futuro, porque Vitor Cuesta já tem mais de 30 anos e o Moledo já tem quase 35 anos. Ano que vem o Moledo faz 34. Não parece, né? Ou seja, o Inter tem que buscar a renovação que o Renato faz muito bem no Grêmio. O Renato não tem medo de soltar os garotos. Às vezes o Renato ele coloca os guri num jogo grande, nos jogos pequenos que tem que colocar, não coloca. Parece até idiotice. Mas coisa que o Cudê também não tinha medo de colocar os guri pra jogar. Eu espero que o próximo técnico do Inter, assim como o Abel, gostei muito do Peglo eu jogar ontem, faça isso, porque o nosso miolo de zaga tem que. O Zé Gabriel tem que ir cada vez mais jogando pra pegar aquilo, porque assim como o Johnny e o Heitor, assim como o goleiro ano que vem, eu espero que seja Daniel Okeyler, porque a gente já tá começando com os caras com mais de 30, quase 35 anos ainda como titular, aí tu tem que começar a ver, entendeu? Nenhum deles é um D'Alessandro da vida. Eu concordo contigo, acho que eu gostei mais da atuação do Peglo, mais do que eu gostei da atuação do Peglo, eu gostei do que disse o Abel depois da coletiva, que vai dar mais minutos a ele e tudo mais, que dobrou, que viu do guri, e eu tô muito esperançoso de um Peglo titular agora no fim de semana, sábado, o jogo, contra o Santos. É a minha grande expectativa para ver isso. Mas em relação aos zagueiros é isso também. Eu acho que falta o Inter investir. Eu acho que o Zé Gabriel é o segundo melhor zagueiro do elenco hoje. O Inter tem aí o Lucas Ribeiro, que é um jovem jogador que o Inter trouxe da Alemanha, mas que não sei o que acontece com o garoto. Dizem que o garoto treina mal, mas o Potker era um leão nos treinos, né? Então, não sei se treino é muito parâmetro. Fez gol na estreia, não queria dizer nada não, mas o homem meteu caixa na estreia. Fez gol e foi expulso, né? Potker, né, cara? Nada é mais Potker do que isso, né, cara? Nada consegue ser mais Potker do que fazer gol na estreia e ser expulso depois, né? Precisando vencer o jogo, é o Cruzeiro na situação que tá. Mas, enfim. Eu concordo contigo. Cara, esse jogo do Grêmio eu não tive a chance de ver. Eu não sei se o Jeromel falhou. Eu vi que o Cuiabá, nos melhores momentos, deu alguma pressão no Grêmio. Vi que teve alguns lances polêmicos, né? Uma bola que o pessoal fala que saiu e tal, num lance que gerou o pênalti. Menos polêmica do que a bola na mão do Lucas Silva. Pra mim, a bola na mão do Lucas Silva é nítida, ali é ali. Não tem como o VAR não ter chamado aquela merda daquela porra ali. O lance da bola na mão eu vi. É claro ali é claro mesmo. Mas aí é isso aí, né, meu? Já passou. Também não torço pro Grêmio, nem pro Cuiabá, então que se foda. Azar. Olha agora o Inter e tomara que o Abel consiga continuar o trabalho do Eduardo Cudê, que a gente consiga ir direto para uma Libertadores, talvez ganhar uma Copa do Brasil, avançar na Libertadores, talvez num sonho tão distante ser campeão de uma Libertadores. Cara, aí eu acho que o Abel merece uma estátua no Beira-Rio, de verdade mesmo. Sem sacanagem. Independente do Inter terminando no G4 ou não, independente do Inter ganhar um título nessa temporada não, o Abel não pode ficar para a próxima temporada. Não pode. O Abel não tem nem condição disso, cara. É queimar o cara, é um cara que já nitidamente ele não viu os jogos do Inter, ele tava bem de boa em casa, só descansando, ele foi atender o pedido do Medeiros porque ele ama o Inter, e é isso aí.
É isso, mano, é isso. Eu peço a torcida encarecidamente a vocês que não queimem o cara. Na hora de Uma coisa, bater, se não der certo, batam no Medeiros, batam na direção. uma Ah, coisa, não batam no cara, não Abel Braga. é quente. Ah, Abel, filho da puta, não colocou tal cara. Isso eu até entendo, também eu vou fazer algumas vezes, Não, isso provavelmente. sim. Mas tu ir nas redes sociais e xingar o Abel é burrice, porque o Queimar Abel o tá Abel fazendo. Braga. Olha, cara, nenhum treinador assumiria o Inter agora. Nenhum. Nessas circunstâncias, contrato de 4 meses. é, O Ele era a melhor auxiliar do. opção. Eu Cara, fiquei me perguntando, será que o auxiliar do Cudê, que sabe as coisas que o Cudê faz, o Inter dando um bom saláriozinho pra ele não ficaria no Inter? não trai Pelo no Cudê, não trai o Cudê. será? O Inter foi atrás do Osmar Loz, né? Foi lá buscar ele no Corinthians, ele que não vinha fazendo um bom trabalho Né, de 2012, assim. Aí os caras falam Marcelo Medeiros fazendo coisas do passado do Inter glorioso. É, o Osmar Loz, cara, Osmar Loz. O Osmar Loz que treinou o Inter naquela Copa Toyota, né? O Inter jogou Sim, a Toyota que a gente não considera mundial, né? Copa Toyota, que alguns é. consideram. A gente teria É, ficado em terceiro no Mundial, né? Mas tudo bem. o Osmar Loss que treinou. É corneta, tá, gurizada? O Grêmio é campeão mundial. Eu brinco isso. Eu brinco, é corneta, mas é só corneta. Não fiquem bravos comigo. O que eu mais vejo dos caras que falam que o Grêmio não é campeão mundial é os caras que, tipo assim, o Zico aí nunca ganhou nada de importante. Ah, e os caras falam, o Zico é campeão mundial, mas e o Grêmio não é campeão mundial? Não, o Grêmio não é campeão mundial. Mas por que o Zico é campeão mundial, então, nessa Cara, porra? o Grêmio é campeão mundial, cara. É corneta. Vale na hora da brincadeira, entendeu? Agora, no meu, agora falando de mim, não um torcedor fazendo uma análise imparcial, cara, o Grêmio é campeão mundial, entendeu? Era o torneio que valia na época, ganhou a Tu e teus amigos Libertadores. já salvo dele e acabou. Na hora da discussão eu Quer vou ver ele folgar. irritado, só quer ver ele irritado. Mas tem Colorado que acredita mesmo, sabe? Tem uns aí até que são um influenciador que não sei se acreditam. Acho que no fundo não acreditam, né? Alguns jornalistas aí que têm uma certa influência no cenário do Inter falam isso, não acreditando, mas acho que é pra gerar polêmica, ganhar mídia, né? Mídia, pros gremistas tuitar ele, é que nem o Farid. Tu acha que o Farid é abobado que nem ele é? Não, provavelmente o Farid não é abobado. Mas ele fala aquelas notícias fake que provavelmente nem o torcedor do Grêmio tá aguentando mais. Eu quero saber onde é que tá o Gaston Ramírez também, que tava acertado com essa merda aí. Não, mas pelas informações do Farid, dá pra gente montar uma seleção do Grêmio. Se ele é Grêmio, Ai, 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 Faridão, é foda. esse é histórico, cara. Mas é bem isso mesmo. Eu só peço que as pessoas não queimem o Abel, de verdade. É Eu o meu peço pedido. jogo, mas levar pra rede social, leva Medeiros, leva Isso. Melo, leva qualquer um, mas o Abelão fez muita coisa por nós. Cobra o Mig, cobra essa direção incompetente, para dizer o mínimo, que tá gerando o Beira-Rio hoje, o Inter hoje, faz um trabalho péssimo. O Medeiros é perdedor, ele tem a cara do derrotado e ele passa esse espírito de perdedor pro Beira-Rio e pros torcedores, que tem alguns que também já são derrotados, né? Cara, minha indignação, vou fazer um desabafo aqui pra ti, galera. Minha indignação, quando saiu o sorteio da Libertadores, eu entrei no Twitter e vi alguns torcedores colorados, tipo, falando como se o Inter já tivesse perdido, já era, acabou a Libertadores pra gente, viu, quiseram poupar e agora vão pegar o Boca Juniors, fudeu. Cara, é ruim pegar o Boca, mas eles estão com tanto medo quanto nós, a gente vai pro embate, vamos pra cima dos caras. Tu acha que a gente vai dar sorte que nem o Grêmio de pegar só timinho fácil? Não é assim que existe, não é assim a Libertadores. Libertadores fácil só de 2017, velho. Meu, tu acha que a gente vai pegar um Lanús, um Barcelona de Guayaquil? Não, nós vamos pegar o Boca e se tiver que ser campeão, nós vamos passar pelo Boca e acabou, meu. Eu acho que é isso, claro. Campeão, muito difícil. Vou ver os jogos torcendo que nem louco? Vou, mas acho muito difícil. Até com o Cudê eu não acreditava que a gente ia ser campeão da Libertadores. Não, Achava que a gente ia ser campeão da o título que a gente mais tem chance de ganhar é o que a gente fez cagada ontem, que foi a Copa do Brasil. Cara, a verdade é que na Copa do Brasil a dupla Grenal deu um rabo desgraçado, entendeu? O Inter e o Grêmio podem estar chegando a uma semifinal de Copa do Brasil pegando times tranquilos, entendeu? Eu preferia Palmeiras, assim. Eu sei que tá muito bem agora o Palmeiras, mas. Não sei. Já Acho que esse tirar é um um jogo. do caminho, né?
Eu acho que ia ser que nem ano passado, que a gente foi tirando os favoritos, chegamos na final contra um time que não era pra ganhar e nós E perdemos. perdemos. É pra ser que nem ano passado. Chegar na final contra o Cuiabá e perder. Tiramos o time mais rico, tiramos o maior campeão, e chegamos na final e perdemos. É verdade. Mas o Inter e o Grêmio estão com a chance de chegar a uma semifinal de Copa do Brasil enfrentando o Grêmio Juventude Cuiabá, Inter Atlético Goianiense e América Mineiro. Então, essa competição é o caminho. O Inter que se estrepou na Libertadores, né? Que pega o Boca, passando, pega provavelmente um Flamengo, um Racing, e aí na final, na semifinal pode ser um Grêmio, ou um Santos, ou um. Então, cara, o Inter aí se complicou demais. Não escolhe. Eu sou da tese. Eu só quero uma Libertadores ano que vem, nem que seja pré. Só pra gente contratar um técnico bom. Não, mas eu acho muito difícil que o Inter fique fora da Libertadores, de verdade. Eu acho que o time é bom e tem que fazer força pra não classificar pra Libertadores. Não sei. Eu tô acreditando por causa de 2006 por causa de qualquer outra coisa. O trabalho da Abel Braga em 2014 é um bom trabalho. Eu gostei do Inter, ele classifica o Inter pra Libertadores direto. Tem alguns erros, mas também o time dele era um pouco limitado, né? Pô, a zaga dele ali, os quatro de trás eram o Wellington Silva ou o Gilberto, aí o miolo de zaga era Hernando e Paulão, quando não Alan Costa, sendo lançado ao time. O Juan, essa temporada, se lesionou, né? Exato. E na lateral esquerda era o Alan Ruschel ou o Fabrício. Então, tipo assim, era um time bem limitado. Do meio pra frente era bom, né? Tinha ali tinha o Williams. Nilmar no final. Tinha o Nilmar. Tinha Rafael Moura, Nilmar no final da temporada. No meio-campo abria com o Williams, aquele volante, né? Não sei se muita gente vai lembrar dele, mas era um bom primeiro volante. Primeiro volante. Esse ano, inclusive, eu lembro que ele foi o jogador com o maior número de desarmes do Brasileirão. Coisa que o nosso volante hoje não desarma, né? Cara, eu quero pegar o scout do Lindoso. Eu não vejo esse homem desarmar ninguém no jogo, cara. Eu fico indignado. O cara não rouba uma bola, o cara não faz nada, enfim. E aí tinha o Arangues ao lado dele, daí tinha uma linha de três com o Alex, Alan Patrick e D'Alessandro. Não adianta. Era um baita time. Mas fez um bom trabalho, o Abel. Fez um bom trabalho e, enfim. É pra ele fazer de novo e nos levar pelo menos pra uma Libertadores. É isso, cara. É isso. Te agradeço por ter vindo de novo, Flávio. Durou bastante, como sempre, porque a gente vai falando, não falta assunto. Sempre tem que falar um negocinho do Inter, é impressionante, sempre tem que falar. Então, te despede aí da gurizada aí, fala teu canal, das redes sociais. Bom, primeiramente queria agradecer ao Gabriel aí pela oportunidade, tá vindo a aparecer aqui de novo. Nesse mais um episódio aqui comigo, fico grato de verdade. É sempre bom participar, estou à disposição para voltar quando precisar. E já deixo aqui o convite registrado aqui para o Gabriel ir lá no meu canal, então, no Intertalk, no pós-jogo, participar comigo lá, de trocar essa ideia de Inter. Convite feito. Quando eu prometo que eu vou. Não precisa de webcam, faz com o celular mesmo, não tem problema. A gurizada, a maioria também faz com o celular. Dá um jeito, eu apareço aí, até o final do campeonato eu vou aparecer. Isso aí, o Gabriel aparece lá, a gente conversa. Mas vai aparecer sim, tá feito convite, a gente vai conversando para ver qual jogo, não sei o que, quando tiver disponibilidade, mas o convite tá feito. Irmão, muito obrigado mesmo, sempre uma honra participar aqui do teu canal. Um canal muito bom, uma ideia muito boa. Te parabenizar aí pela primeira temporada, que foi incrível, e essa segunda tem tudo para ser melhor ainda. Só sucesso para ti, vou seguir acompanhando aí o canal quando possível, tô sempre ouvindo os programas, enfim, tamo junto, irmão. Boa sorte nessa nova temporada e que dê tudo certo. Abração. Obrigadão. Lembrando todo mundo que o canal do Flávio é o Intertalk, tá no YouTube, vai lá, se inscreve, pós-jogo e às vezes pré-jogo do Inter. E na última vez tu não tinha página no Instagram, né, Flávio? Agora tu tem, não, né? Não tinha. Agora eu fiz lá a página, ali eu dou algumas notícias mais rápidas do Inter, posto alguns stories, falo com vocês. É importante para quem quiser acompanhar o canal mais de perto, tá lá no Instagram, que eu tô direto comunicando. O Gabriel até falou, apresenta o canal, eu falei tudo e esqueci de falar do meu canal. Eu sou péssimo para isso. Eu vou nos lugares e não falo do meu canal, não falo para as pessoas ir lá se inscreverem. Mas, enfim, o Gabriel fez a propaganda aí para vocês, se inscrevam lá. A gente tá direto, tu que é colorado, tu que é gremista também, pode se inscrever, não tem problema. É um canal dedicado a todo mundo, ao Inter. Enfim, tô lá, todo pós-jogo do Inter tá tendo Intertalk.
E muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, no Spotify, no YouTube, no Anchor, no Overcast. Segue a gente no Instagram também, de frente com o Gabriel, mesma coisa. Clica no sininho, se inscreve, dá um joinha ou dá um dislike se não gostou, comenta o que não gostou, comenta o que gostou. E era isso e tchau. Valeu!